Posicionado entre o Caoa Chery Tiggo 2 e o 5X, a própria marca chinesa resolveu aproveitar o boom dos SUVs no mercado brasileiro e trazer esse cara aqui, ó. Caoa Chery Tiggo 3X, um SUV compacto com motorização turbo. Bora conhecer? Bom, primeiramente quero pedir para você já se inscrever em nosso canal se você não é inscrito, deixar o seu like, porque agora nós vamos comentar sobre esse brother aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção vendo, tá aqui, né, a dianteira do carro, que é diferente do restante da família, do 2, do 5X. São duas versões, ok? A Pro e a Plus. No caso aqui, a Pro, a mais completa, é essa que está estacionada aqui. Então a gente tem todo o conjunto óptico em LED aqui na frente. Outro detalhe que também chama atenção, que é diferente da família, é a grade meio 3D, meio colmeia, com os detalhes, todo em black piano, mas uns detalhes cromados, e a logo, né, da Caoa Chery centralizada aqui como se estivesse flutuando. É uma frente bem bonita, mas como eu disse, gosto é pessoal, então dependendo aí, algumas pessoas podem achar bonitas, outras não, mas eu acho que ornou bastante, eu achei uma dianteira legal e bem imponente. Em relação à dimensão, ele tem 2,55 m de entre-eixos. Na frente, ele não é um carro pronto para o off-road, mas a gente tem um ângulo de 20,4 de entrada e de saída de 31 graus. A altura do nível do solo, 157 milímetros. Outro detalhe também aqui, ó, as rodas em ambas as versões, tanto na Plus, que é a de entrada, quanto na Pro, são de 16 polegadas. Só muda o desenho. Nesse caso aqui, as rodas da versão mais completa, na minha opinião, também são mais bonitas, diamantadas e pretas, com a logo da Chery aqui no meio. Essa aqui é a chave do Caoa Chery Tiggo 3X. Também podem chamar de isqueiro, né? Porque lembra bastante um isqueirinho, quem olha assim, mas ela tem aqui 3 botões, para abrir, para fechar e também para abrir o porta-malas. Vamos aproveitar que eu já falei de porta-malas para falar aqui da traseira do carro, né? Conjunto também, as lanternas, né, são em LED. Aqui a gente tem um filete preto que ultrapassa aqui a tampa do porta-malas. Nessa versão aqui, que aqui está escrito Pro, você tem o nome Pro. Na Plus não tem o nome, na Pro ganha o carimbo aqui. Embaixo temos também os sensores de estacionamento e também um novo para-choque em relação ao Tiggo 2. Falando um pouquinho aqui do porta-malas, que eu já deixei estrategicamente aberto, 420 litros de capacidade, um bom porta-malas, e ele é todo revestido, tá, galera? Então a gente não tem nenhuma partezinha com lataria do carro, ferro, não, ele é todo fechado e tem um tampão aqui para separar também do step que fica aqui embaixo. Pra gente terminar essa traseira, está escrito aqui, ó, fabricado no Brasil, ou seja, o Caoa Chery Tiggo 3X é fabricado na planta de Jacareí, em São Paulo. Isso é muito bom, porque acaba ajudando toda a rede, né, a ter peças de manutenção, reposição. Então, um ponto positivo aí para a Caoa Chery de ter trazido e, não só trazido, fabricado, feito o modelo aqui no país. Aproveitando que eu já estou com a chave do Caoa Chery Tiggo 3X, vou deixá-la aqui e apertar o botão do freio e ligar o modelo, porque vamos falar agora de interior. Tem um barulhinho do motor, né, habitual, já vou até diminuir aqui o volume caso o rádio invada. A gente pode ver aqui a tela multimídia, 9 polegadas, touchscreen com Android Auto e Apple CarPlay. Então você pode aproveitar aí os aplicativos do seu celular. E aqui atrás do volante, revestido em couro, com todos os controles, na minha mão direita com multimídia e na minha mão esquerda com piloto automático e alguns detalhes também de direção, né? Mas o principal desse conjunto aqui está ali atrás, que é o computador de bordo também digital. A gente tem duas esferas, né, duas bolinhas, no canto esquerdo para falar do líquido de arrefecimento e no canto direito para falar do consumo de combustível, né, o que vai te mostrar ali se tem gasolina no tanque ou etanol no tanque, porque afinal de contas se trata de um motor flex, mas daqui a pouco a gente entra nesse detalhe. Mas aqui 100% digital, não, porque tem essas duas esferas, mas temos um computador centralizado digital. Inclusive temos até que mostra os pneus
se estão cheios ou não, e também uma indicação de temperatura dos pneus, e isso é muito curioso, porque às vezes você pode não reparar, mas seu pneu está furado e aí ele diminui a temperatura, então serve também para você ter essa manutenção. Câmbio CVT, vou falar melhor dirigindo, mas só para a gente continuar os detalhes aqui. O ar-condicionado que é manual, não é digital e nem também dual zone. Uma entrada USB e uma saída 12 volts aqui também para você colocar um adaptador. E aqui no meio, abaixo do câmbio, a gente tem para aumentar e diminuir o volume ou desligar a multimídia e também o auxiliar de descida, que a gente clica aqui e consegue ativá-lo, ok? Os bancos são revestidos em couro sintético nessa versão, já que a gente está falando da versão mais completa. E na versão Plus, na versão de entrada, tem um tecidinho aqui no meio, né? Claro, para dar aquela barateada no custo. Para falar um pouquinho de acabamento, galera, a gente tem muito plástico, né? Estamos falando de um SUV compacto, mas é um plástico com algum acabamento em black piano aqui no centro e também imitando uma fibra de carbono, mas é plástico, ok? Um apoia-braço aqui na lateral para você relaxar um pouquinho enquanto estiver dirigindo. Não temos entrada USB, nenhuma tomadinha, só para você guardar alguma coisa e apoiar o seu braço. Fechando, 2 porta-copos centrais e também na lateral das portas. Agora falando um pouquinho de quem vai sentado aqui atrás, eu acho que é o lugar mais sensal do carro, vamos dizer assim. Porque nós temos um SUV compacto, né? Como eu disse, 2,55 m de entre-eixos. Então, se eu sentar aqui direitinho, esse banco já regulado para mim, eu tenho um palmo aí de distância, isso ok. Mas o banco é um pouquinho para baixo, você vê, ó, eu sou um cara de estatura, né, pequena, vamos dizer assim, 1,67 m de altura, então, ó, meus pés ficam um pouquinho para cima e meu joelho esticado, uma posição que não me agradou muito. Mas ainda assim tem espaço pra caramba aqui na cabeça. Detalhe, aqui nas portas tem um revestimento inclusive em couro, então tem um soft aqui interessante que deixa o carro um pouco mais de aspecto de qualidade, né? Vindo aqui para trás, normalmente isso só fica para quem tá ali nos bancos da frente. Aqui no meio não temos saída USB, não temos saídas de ar-condicionado, apenas um localzinho aqui se você quiser colocar a carteira, talvez, eu acho que seria o ideal. O duto, temos um duto, não é algo muito para cima, mas existe um duto aqui que tem também um espacinho. Não tem porta-revistas e nem luzezinhas de cortesia, então por isso que eu falei que é o mais sensal disso tudo. Porém, em relação às regras, temos 3 encostos de cabeça, cinto de 3 pontos, para os 3 ocupantes. Não temos aquele detalhe de baixar aqui, né, para ter um apoio para quem vai viajar em dupla, no caso. Então, basicamente, é isso. Só para a gente adicionar mais alguma coisinha, se você puxar esse banco, ele é bipartido, então você consegue trazer ele aqui para frente para uma prancha, um violão ou algo assim que você queira guardar no porta-malas. E também, para não falar que eu só falei mal, temos também o Isofix aqui para fixar a cadeirinha de criança. No mais, você vai ter que aproveitar um pouco da multimídia lá da frente, bater um papo com o pessoal lá da frente, porque aqui atrás é isso. Mas ok, o carro é muito bonito, tem até alguns detalhes ali dentro de tecnologia que impressionam para a posição do carro no mercado, porém o que interessa está aqui embaixo. Nova motorização, eu já vou abrir aqui o capô. Um detalhe que eu achei legal, eles deixaram em amarelo aqui. Normalmente a gente fica procurando onde que está aquela abertura, então está bem destacado aqui embaixo para facilitar a vida do apresentador aqui de mostrar para vocês, né? Então temos, vamos achar, aí ó, tá vendo? Isso que é legal, que já vai ter esse errinho aí em preto e branco, entendeu? Aonde que tá? Ah, não vou nem cortar, tá vendo? Ó, eles inverteram, então fica aqui na parte de cima e você acopla aqui embaixo. Eu nunca tinha visto um assim, que sai aqui da porta para baixo, né? Enfim, aqui está, galera, a motorização 1.0 de 102 cavalos de potência e 17.1 kg força-metro de torque. Isso aqui trabalhando em conjunto com o câmbio CVT, a Caoa busca desempenho, né? Um torquezinho legal de saída, 2.000 giros, vamos falar isso guiando o carro. Então aqui está a motorização que pode conquistar alguns clientes aí por ser turbo, dá um pouquinho mais de desempenho e também economia de combustível. Mas vamos fechar aqui, ó, a gente tem uma manta, né, para ajudar no isolamento acústico, porque a gente sabe, é um motor 3 cilindros, normalmente ele vibra muito e com câmbio CVT pode ter também muito ruído, então vai ajudar bastante a deixar o carro um pouco mais silencioso.
Mas falamos demais, não é mesmo? Fechando o capô e bora pro volante pra gente ver o que eu achei de guiar esse carro aqui em Franco da Rocha, interior de São Paulo. Vem comigo. Pois é, meus amigos, cá estamos agora a bordo. Vou até diminuir um pouquinho aqui o ar-condicionado, deixar o volume no mínimo, mas é a hora que a gente se diverte um pouquinho mais, né? Que é dirigindo o Tiggo 3X Turbo na versão Pro, ou seja, versão mais completa. Estamos numa região bem legal aqui no interior de São Paulo, como eu falei ali na nossa passagem em Franco da Rocha, uma pousadinha bem legal chamada Cheiro de Mato. E retornando para São Paulo agora. Já fizemos a primeira parte do test drive, inclusive a Caoa Sherry disse que de propósito fez a gente andar no carro sem passar, né, os dados. Então fizemos a primeira parte do teste, 100 km aí praticamente, sem saber os dados. Para pregar realmente essa peça, né, de achar que o carro ele tem mais potência, mais torque do que o número exclusivamente. E eles fizeram essa apresentação sempre comparando, a própria marca comparando com o Tiggo 2, né? É um degrau abaixo agora, né? Mas é a mesma plataforma, então o 3X Turbo, no caso, esse carro aqui, ele é como se fosse uma versão completa do Tiggo 2, sacou? Então até eles quiseram passar isso, de quais foram as melhorias que o Tiggo 2 teve para se transformar no 3X. E vocês já viram aí os detalhes que eu mostrei, tanto por fora quanto aqui por dentro, né, galera? Então, falando um pouco agora aqui da direção do que a gente tem que comentar de vivência com o carro e tudo mais. O primeiro quesito que eu gosto de falar é em relação ao conforto na direção. Então, guiando aqui, gostei da empunhadura do volante, revestido em couro, um volante legal, porém não temos as borboletas atrás do volante. E isso pra mim é uma vírgulazinha, porque no câmbio CVT, dependendo da sua condução, se você é uma pessoa inexperiente com esse câmbio, quando você precisar de torque ou precisar, né, de uns giros mais altos ou de uma retomada, esse carro vai gritar muito. Esse câmbio faz o motor gritar bastante. Por mais que ele tenha um isolamento melhor do que o Tiggo 2, ele realmente grita. Então, ó, entendeu? Ele recupera o fôlego para entender o que você quer. Pô, ele está acelerando, ele está retomando, ele está em altas rotações. Então o câmbio precisa entender, e quando você pisa tudo, ele dá esse grito, né? Não é tão alto assim, convenhamos, o isolamento acústico funcionou muito bem nesse carro. E a gente tem aqui, por que eu estou falando das borboletas, né? No próprio câmbio, quando a gente joga a alavanca para o lado direito, joguei para lá, a gente tem o mais e o menos, então transformamos esse câmbio num câmbio manual, essa hora aqui, né? Como um câmbio CVT ele é sempre contínuo, o que acontece quando ele faz isso? Ele divide essa simulação de 9 marchas em pequenos cortezinhos. Então a gente tem 9 marchas aqui no câmbio manual, só que com os limites, né? Então eu acho, não é uma condição agradável no manual. Eu vim subindo a serra um pouquinho para ver se eu tinha um controle como se fosse da borboleta, mas eu preferia que tivesse a borboleta para você conseguir diminuir ruído, né? Às vezes você gritou ali, o carro já está no torque que você quer, na potência que você quer, mas ele ainda continua gritando e você consegue desafogar mudando as marchas aqui, né, na borboleta. Então não temos isso. Porém, aqui por dentro agrada. O computador de bordo, ele tem aqui na minha frente já me passando o consumo médio, que aqui a gente está numa serra, né? Viemos por uma serra, estamos voltando por uma serra. 6,5 km por litro, porque a gente realmente força, né? Uma serra acaba forçando um pouco mais. Tá fazendo mais, eu não sei se ele está abastecido com álcool ou gasolina. Deve estar com álcool, né? Pra gente ter uma potência um pouco maior aqui, né, do carro. Então está fazendo 6,4. Os dados oficiais de consumo: 7,8 na cidade e 8,5 na estrada com etanol, 11,8 na cidade e 12,2 na estrada abastecido com gasolina, beleza? Em relação à segurança, a gente tem controles de tração e estabilidade, sensor de estacionamento, freio a disco nas 4 rodas, assistente de subida e descida, e mais uma vírgulazinha aí pra gente comentar, que é apenas 2 airbags, né? O pessoal disse que o público comprador desse carro vai ser o pessoal que tem família, que já tem o primeiro filho, um cara que gosta de um motor turbo, mas que quer ter economia de combustível.
Então, se é para família, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de segurança com 4 ou até 6 airbags. Então não temos essa opção. Mesmo na versão mais completa, não temos opção de 4 airbags, apenas os 2 airbags frontais. Isso foi um vacilo, né? Outro detalhe que eu questionei, como eu já comentei também, por que não embarcar um câmbio do Tigo 5X, né, que seria o câmbio automatizado de dupla embreagem, que é um câmbio mais esportivo, mais esperto do que o CVT. O CVT normalmente ele segura demais o carro, ele prende o que o carro pode oferecer, para te dar economia de combustível e conforto. Porém, eles disseram que não era o caso, já que o lance era economia de combustível, ter um gasto maior, não entrou ali na lista de prioridades de quem queria esse carro, porque eles foram por pesquisa, né? E disse também que nessa pesquisa não colocaram os airbags, então fica aí a dúvida. Na minha opinião, eu acho que o consumidor está cada vez mais racional em relação à segurança, mas pelo que os próprios engenheiros e diretores da Caoa Chery disseram, o airbag não entrou ali na lista, então também não foi prioridade, e eles seguiram com 2 airbags. Claro que se tivesse que fazer essa troca, essa mudança, já que o Tigo 2 também só tem 2 e tivesse que colocar 4, teria que ter uma mudança estrutural no carro. E aí depende de um gasto maior e tudo, porém, que gaste pra gente ter um pouco mais de segurança, né? Em relação à suspensão, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Eles falaram também que teve um ajuste para o carro ficar mais firmezinho do que o Tigo 2, que você tem o carro mais na mão. O que me agradou também foi a direção. Então, é uma direção elétrica, progressiva, que nas altas ela fica mais rígida e você não tem aqueles chicotes, sabe, da direção que às vezes costuma dar. É uma direção bem legal, surpreendentemente boa. Ainda da motorização, que é o detalhe principal desse carro, né? Eu estou subindo aqui, usando bem o carro. Olha, eu estou aqui nos 3.000 giros agora, 4.000 giros, 3.500 giros e o carro está a 80 km por hora. Ele parece ser um pouco mais arisco, mesmo sendo CVT. Ele tem uma entrega de torque real, assim, sendo bem sincero, eu não sou fã dos câmbios CVTs, mesmo que ele te dê economia de combustível, mas ele entrega um pouquinho antes do que os CVTs normais. A 2.000 giros, que foi o que eles passaram, ele já entrega o torque máximo, né, do motor turbo, isso tem que ter. Então você tem os 17.1 kg de torque já aos 2.000 giros, né, de imediato, só que não é tão arisco assim essa saída. Mas ele é um carro esperto, mesmo tendo o câmbio CVT. Eu preferiria que tivessem colocado o câmbio de dupla embreagem, porque ele ficaria ainda mais esperto, mas também ficaria mais caro. Como eu falei, né, galera, esse carro chega em 2 versões, numa lacuna ali entre o Tigo 2 e o 5X. Então os concorrentes dele, Nivus é o principal, Volkswagen Nivus, Renault Duster, Tracker. Então essa galera compete aí entre eles, né? Eles não passaram o preço, né, oficial pra gente agora, então não posso opinar se é caro ou não, mas ele está aqui na nossa descrição. São poucas mudanças entre elas, a motorização é a mesma, então não muda, é só detalhe de visual mesmo. Normalmente até as rodas que você costuma ter numa versão mais completa, um aro acima, aqui são as mesmas, rodas aro 16, só muda o desenho, então vai depender bastante do seu bolso. Vamos chutar aqui, se esse carro vier por menos de 90 mil, vai ser uma baita opção de compra para você que está afim de um SUV compacto com um motor turbo. Se ficar um pouco mais alto, aí ele já vai competir com o Nivus, que tem aí, o que? Tá custando 104 mil reais, então vai aí questão de gosto mesmo. Mas, se ele custar menos que isso, não sei, vocês estão pegando aí em primeira mão se vai valer a pena ou não, mas menos de 90 mil será um preço muito bom cobrado por esse carro, pensando na concorrência, beleza? Claro que eu queria que custasse menos de 70, né? Mas como a gente mora aqui no nosso impávido país, fica difícil, né? Fechando então, se você gostou desse carro, você tem à sua disposição 6 opções de cores.
e ele não tem nenhum opcional, ok? Apenas alguns acessórios, mas opcionais não. Beleza, meus amigos? Esse foi o Caoa Chery Tiggo 3X Turbo na versão Pro. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe sua opinião sobre o carro aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, nos ajude, que nós estamos aqui para te ajudar a escolher ou até para saber dos modelos que chegam no Brasil da melhor forma possível. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!